A caixa de papelão escorregou das minhas mãos e o tilintar suave de louças embaladas ecoou pelo hall impecável. Rafael, meu recém-marido, riu, beijando o topo da minha cabeça. Seja bem-vinda ao nosso paraíso, amor. O condomínio Lotus Dourado. O apartamento no 10º andar de um dos blocos recém-inaugurados era o sonho de qualquer jovem casal. Amplo, moderno, com uma vista deslumbrante da cidade e áreas comuns que pareciam saídas de uma revista de arquitetura. E o silêncio. Ah, o silêncio. Um luxo inestimável em meio ao caos urbano. Nos primeiros dias, atribui o silêncio quase sobrenatural à excelência da construção e à privacidade que um condomínio de luxo oferecia. Nossas janelas davam para as piscinas cintilantes e os jardins meticulosamente podados. Tudo parecia perfeito. Os vizinhos que encontrávamos nos corredores ou no elevador eram sempre impecavelmente vestidos, com sorrisos educados e acenos cordiais. Bom dia, boa tarde, ditos em vozes suaves, quase sussurros. Mas com o passar das semanas, o silêncio deixou de ser uma bênção e começou a se tornar uma ausência inquietante. Nunca ouvíamos o som de crianças brincando, embora houvesse um playground impecável. Não havia música alta, latidos de cachorro, discussões de vizinhos, nada. As janelas dos outros apartamentos estavam sempre hermeticamente fechadas, suas cortinas ou persianas impedindo qualquer vislumbre da vida lá dentro. Era como se as unidades fossem cápsulas isoladas, e seus moradores, fantasmas modernos. Tentei diversas vezes iniciar uma conversa mais profunda, um convite para um café ou um almoço na área gourmet. Olá, sou a Sofia. Acabamos de nos mudar para o 1002. Que tal tomarmos um café qualquer dia? Os sorrisos se alargavam, mas os olhos permaneciam vazios. Oh, que ótimo, Sofia. Adoraria. Quem sabe na semana que vem? Ou tenho a agenda um pouco cheia agora, mas quem sabe em breve. Eram sempre evasivas polidas, acompanhadas de um aceno de cabeça apressado e um distanciamento quase físico. Rafael, mais pragmático, dizia que era a vida em condomínios de luxo. As pessoas valorizavam sua privacidade, mas o meu instinto gritava que algo estava errado. Comecei a observar. Os moradores saíam e voltavam de seus apartamentos em horários precisos, como se seguissem um cronograma invisível. Suas roupas eram sempre discretas, em tons neutros. Seus passos nos corredores eram estranhamente leves. E a ausência de ruído ao fechar as portas era perturbadora. Eles se moviam com uma sincronicidade bizarra, quase como autômatos. A figura central desse universo de normalidade distorcida era o síndico, um homem elegantemente grisalho chamado Senhor Arcanjo. Ele estava sempre presente, flutuando pelas áreas comuns, supervisionando tudo com um olhar calmo e um sorriso sereno. Os moradores o reverenciavam, com um respeito que beirava a devoção. Um simples aceno do Senhor Arcanjo era o suficiente para silenciar qualquer murmúrio ou para redirecionar um olhar desviante. A lealdade cega a ele era palpável, quase assustadora. Minha sanidade começou a se questionar. Eu estava ficando paranoica? Rafael notava minha inquietação, mas atribuía a estresse da mudança. Sofia, você está imaginando coisas. É só um condomínio tranquilo, relaxe. Mas como relaxar quando o silêncio perfeito soava como um grito abafado? Uma noite, uma curiosidade mórbida me impulsionou a fazer algo imprudente. Desci até o térreo, esperando a passagem de um morador. Quando a porta do elevador se abriu, um casal idoso saiu, andando lado a lado. Eu os segui discretamente até a área de lazer noturna. Eles pararam perto da piscina, onde a água estava perfeitamente imóvel. Por um breve instante, vi o reflexo da lua se distorcer na superfície e a imagem de algo que parecia flutuar sob a água, uma forma esguia e escura, antes que se dissolvesse. O casal permaneceu ali por alguns minutos, imóveis, observando a água, e depois
retornou ao prédio, sem uma palavra, sem um gesto de carinho, apenas o vazio. A dúvida se instalou de forma avassaladora. Eles eram controlados? Eram uma seita? Ou algo ainda pior, algo que a minha mente se recusava a conceber? Aquele silêncio não era de paz. Era o som de uma ausência, de uma verdade enterrada sob camadas de normalidade impecável. Eu tinha que desvendar o segredo, mas sabia que, ao fazê-lo, poderia despertar algo que o condomínio Lotus Dourado preferia manter em seu silêncio eterno. O que estava escondido por trás daquelas portas fechadas e sorrisos vazios? E o quão longe o Sr. Arcanjo iria para manter a ordem silenciosa? O condomínio silencioso. A teia da normalidade. A decisão de desvendar o segredo do Lotus Dourado não veio como um arroubo de coragem, mas como uma inevitabilidade gélida. A quietude do lugar, antes um luxo, tornara-se uma prisão, e o silêncio, um grito ensurdecedor. Rafael, alheio à minha crescente paranoia, continuava a viver sua rotina, cego à anomalia que se infiltrava em cada canto do nosso paraíso. Eu estava sozinha nessa cruzada. Comecei com pequenas investigações, disfarçadas de rotinas diárias. Passei a frequentar a academia do condomínio em horários variados, esperando flagrar alguma interação em comum. Nada. Os poucos moradores que lá estavam se exercitavam em um silêncio absoluto. Seus movimentos mecânicos, seus olhares fixos em pontos distantes. Ninguém usava fones de ouvido, ninguém cantava baixinho, ninguém sequer suava de forma exuberante. Era como se estivessem apenas cumprindo uma obrigação, sem a paixão ou o tédio que acompanham a atividade física. Minha atenção se voltou para o Sr. Arcanjo. Ele era a peça central, o maestro dessa orquestra de ausência. Notei que ele sempre aparecia nos momentos em que a normalidade do condomínio parecia prestes a falhar. Um vizinho que demorava um pouco mais no elevador, um entregador que fazia uma pergunta a mais, o Sr. Arcanjo surgia com seu sorriso sereno, e a situação era imediatamente contida, o desvio corrigido. Decidi arriscar. Uma tarde, enquanto Rafael estava no trabalho, eu esqueci minha chave dentro do apartamento e chamei a portaria para pedir ajuda. Era uma desculpa para observar a reação dos funcionários e, quem sabe, conseguir uma brecha para ver o interior de algum outro apartamento. O porteiro, um homem jovem e sempre polido, veio rapidamente. Seus movimentos eram tão precisos quanto os dos moradores. Ao abrir a porta, ele evitou qualquer contato visual direto, focando-se na fechadura. Pediu um copo d'água, tentando prolongar sua presença, mas ele se recusou educadamente, alegando que não podia entrar no apartamento sem a presença de um morador. Sua recusa foi firme, mas sem qualquer emoção. A frustração me levava a um beco sem saída. Até que uma noite o acaso, ou talvez o destino, me deu uma pista. Eu estava na varanda, observando as luzes da cidade, quando um blackout repentino atingiu o nosso bloco. O silêncio, que já era opressor, tornou-se absoluto, pesado, quase palpável. Mas algo mais aconteceu. As cortinas e persianas dos apartamentos vizinhos, que estavam sempre fechadas, permaneceram assim. Mas em um apartamento no andar de baixo, por uma fração de segundo, vi uma luz bruxuleante. Não era a luz de uma lanterna ou de um celular. Era uma luz fraca, avermelhada, que parecia vir de velas. E por um instante, antes que a escuridão voltasse a engolir tudo, vi uma silhueta. Não era uma silhueta humana. Era algo delgado, com membros longos e finos, movendo-se com uma lentidão perturbadora. Meu coração disparou. Não era paranoia. Havia algo ali. Quando a energia retornou, o condomínio voltou à sua quietude habitual. Mas a imagem daquela silhueta ficou gravada em minha mente. Eu tinha que entrar em um daqueles apartamentos. Minha oportunidade veio com a reunião mensal do condomínio, um evento obrigatório que Rafael sempre comparecia. Desta vez, eu insisti em ir. A sala de reuniões era austera.
e os moradores sentavam-se em filas, imóveis, ouvindo o senhor Arcanjo discorrer sobre as finanças e as regras do condomínio. Suas vozes, quando ele as instigava a falar, eram monótonas e sem inflexão. Era como se estivessem lendo um roteiro. Durante um breve intervalo, enquanto a maioria dos moradores se dirigia à mesa de café, eu me desviei. Sabia que a porta do apartamento do senhor Arcanjo ficava no mesmo andar da sala de reuniões. Ele nunca a trancava durante as reuniões, confiando na lealdade de seus inquilinos. Meu coração batia como um tambor enquanto eu me aproximava. A maçaneta estava fria. Girei-a lentamente. A porta cedeu com um rangido quase inaudível. O interior era tão impecável quanto o resto do condomínio, mas com uma frieza que gelava a alma. Não havia fotos, objetos pessoais, nada que indicasse uma vida. Apenas móveis modernos e minimalistas. Mas no centro da sala, sobre uma mesa de vidro, havia um objeto. Era uma espécie de caixa feita de um material escuro e opaco, com símbolos gravados em sua superfície que pareciam se mover. De dentro dela vinha um zumbido baixo, quase inaudível, mas que ressoava diretamente em meus ossos. E então eu vi. Conectados à caixa, havia finos fios translúcidos que se estendiam para fora da sala, desaparecendo pelas paredes. Naquele momento, tudo se encaixou. O silêncio, a rotina idêntica, os sorrisos vazios, a lealdade cega. Eles não eram controlados por uma seita. Eles eram conectados. Um som de passos se aproximou do corredor. O senhor Arcanjo. Eu não tinha tempo. Meus olhos caíram sobre um pequeno compartimento na lateral da caixa. Sem pensar, abri-o. Dentro havia um único botão brilhando com uma luz fraca. Minha mão tremeu. Aperto? O que aconteceria? Eu poderia libertá-los? Ou condenar a mim mesma? O som dos passos ficou mais alto. A voz do senhor, Arcanjo, calma e serena, soou no corredor. Sofia, está tudo bem? Eu não tinha mais escolha. Minha mente gritava para fugir, mas algo me impulsionava. A verdade. Eu precisava saber. A voz do senhor Arcanjo, gélida e melíflua, estava a centímetros da porta. Sofia, tudo bem por aí? Minha mão trêmula pairava sobre o botão. A luz fraca que dele emanava parecia me hipnotizar. Eu podia sentir a proximidade dele, não apenas seus passos, mas uma presença fria, quase inumana. A porta estava a um clique de se abrir. Não havia mais tempo para hesitar. Com um grito silencioso que ecoou apenas dentro da minha mente, eu apertei. Um pulso de energia, indetectável para o ouvido comum, mas que ressoou em cada nervo do meu corpo, emanou da caixa. No mesmo instante, o zumbido sutil que permeava o apartamento do síndico cessou. Por uma fração de segundo, senti uma onda de alívio, como se uma pressão invisível tivesse sido liberada. Mas então, o silêncio do condomínio se quebrou. Não foi um barulho qualquer, foi uma sinfonia de sons abafados que se elevou dos andares abaixo. Um choro distante, vozes sussurrantes que se tornaram gritos de desespero, o arrastar de móveis, o tilintar de louças quebrando. Eram os sons da vida real, da loucura real, irrompendo por entre as paredes antes tão silenciosas. O senhor Arcanjo empurrou a porta. Seus olhos, antes calmos e vazios, arregalaram-se. Pela primeira vez vi algo ali, um lampejo de fúria primordial, rapidamente substituído por pânico. Ele me viu, viu a caixa e o compartimento aberto. Sua boca se abriu para gritar, mas nenhum som saiu. Seu rosto se contorceu, não em raiva, mas em uma dor inimaginável. A aura de controle que ele exercia sobre o condomínio Lotus Dourado, aquela teia invisível de obediência cega, estava se desfazendo. E com ela, a fachada de perfeição. Ele cambaleou para trás, caindo de joelhos. Seus movimentos antes impecáveis agora eram desordenados, como os de uma marionete cujos fios foram cortados. Seu corpo começou a convulsionar e de sua boca escorreu uma substância escura, quase oleosa. Seus olhos rolaram para trás, revelando o branco. Não era sangue.
Era algo mais primitivo, mais ligado à própria essência do controle. Enquanto ele agonizava, uma visão irrompeu em minha mente. Não era um sonho, mas uma memória implantada, a verdade do condomínio Lotus Dourado. Vi os primeiros moradores chegando, pessoas quebradas pela vida, buscando paz e refúgio. E então vi o Senhor Arcanjo, não como um homem, mas como um parasita cósmico, uma entidade que se alimentava da sanidade e da individualidade, substituindo-as por uma calma programada e uma lealdade artificial. A caixa, o núcleo de controle, era o dispositivo que amplificava sua influência. Um respirador psíquico que sugava a vida de seus hospedeiros, garantindo o silêncio perfeito. Os fios translúcidos que saíam da caixa não eram para controle externo, mas para uma conexão neural sutil com cada morador, drenando-lhes a essência enquanto lhes dava a ilusão de paz e ordem. Eles não eram uma seita, eram baterias vivas, mantidas em um estado de servidão silenciosa. O cheiro metálico e doce que notei na academia, as janelas fechadas, os movimentos robóticos, tudo se encaixava em uma imagem grotesca de um rebanho cuidadosamente gerenciado. Os murmúrios que agora enchiam o condomínio não eram de libertação, mas de horror. Eram os sons da sanidade retornando com a força de um tsunami, inundando mentes que haviam sido mantidas em um vácuo por tanto tempo. Alguns choravam, outros gritavam de terror ao se confrontarem com a realidade brutal de sua existência. Rafael, alertado pelos gritos, irrompeu no apartamento. Seus olhos arregalaram ao ver o Senhor Arcanjo contorcendo-se no chão e a caixa estranha. "Sofia, o que você fez?" Eu não conseguia responder. O peso do que eu havia libertado, a revelação daquela verdade sombria, esmagava-me. O silêncio do condomínio Lotus Dourado havia sido quebrado. Sim, mas em seu lugar não havia liberdade. E sim, o caos puro da mente humana em colapso. O que aconteceria agora com os moradores? E o parasita cósmico que havia se alimentado deles, o Senhor Arcanjo, estava realmente morto ou apenas em um estado de suspensão? A paz que eu ansiava havia se transformado em uma nova forma de terror. O grito de Rafael se perdeu na cacofonia que irrompeu dos andares. Não eram apenas vozes. Era o som da mente humana se desfazendo, um coro de horror e desespero que reverberava pelas paredes antes tão silenciosas. O Senhor Arcanjo, ou o que restava dele, tremia no chão, sua forma se contorcendo, a substância escura borbulhando de sua boca. Ele não estava morto, mas se retorcia em uma agonia que parecia vir de outra dimensão. Seu controle sobre os moradores se esvaindo como fumaça. Rafael, atordoado, agarrou meu braço. "Sofia, o que você fez? O que é essa coisa?" Seus olhos varriam o apartamento, a caixa, e paravam na figura grotesca do síndico. Eu podia sentir o medo dele, o cheiro metálico que indicava sua própria sanidade começando a se fragmentar diante do inexplicável. Das janelas abertas do apartamento, os sons do condomínio eram um pesadelo se materializando. Gritos se tornaram urros bestiais. Murmúrios se transformaram em risadas histéricas e infantis. Alguém, em algum andar, quebrou uma janela, o estilhaçar do vidro, pontuando a sinfonia do caos. Não era a paz que eu esperava ter restaurado. Era a libertação da loucura aprisionada. Eu sabia que não tínhamos tempo. O Senhor Arcanjo, mesmo em sua agonia, ainda era uma ameaça. E os moradores, eles não estavam livres, estavam perdidos. A mente deles, acostumada ao vácuo e ao controle, estava sendo inundada por décadas de emoções reprimidas, traumas e insanidade que a entidade havia contido. "Precisamos sair daqui, Rafael! Agora!" Eu gritei, minha voz quase inaudível sobre o barulho crescente. Puxei-o em direção à porta. Enquanto corríamos pelo corredor, o que vimos nos marcou para sempre.
As portas dos apartamentos estavam agora abertas, e delas escorria uma escuridão que parecia viva, entrelaçando-se com os gritos. Corpos se contorciam no chão, não feridos, mas retorcidos em agonia mental. Rostos antes vazios estavam agora distorcidos pelo terror ou por um êxtase insano. Eu vi uma mulher rindo descontroladamente enquanto arrancava os próprios cabelos. Um homem murmurando para paredes invisíveis, os olhos fixos no vazio. Era o inferno e eu o havia libertado. Chegamos ao elevador. As portas se abriram, revelando um espelho manchado por algo que parecia lodo. Entramos e Rafael apertou o botão do térreo repetidamente, com as mãos trêmulas. O elevador, no entanto, não desceu imediatamente. Ele tremeu e a luz bruxuleou enquanto o som do caos parecia se intensificar, vindo de todas as direções. Por um momento terrível, pensei que ficaríamos presos, condenados a testemunhar a queda do condomínio Lotus Dourado de dentro. Finalmente, com um solavanco, o elevador começou a descer. A cada andar que passava, os gritos se tornavam mais altos, mais próximos, mais desesperados. Eu podia ouvir vidros quebrando, móveis sendo arremessados e o som inconfundível de carne sendo dilacerada. Não sabíamos se era a loucura em ação ou a própria entidade em seu último estertor de fome. Quando as portas do elevador se abriram no térreo, a cena era de puro pandemônio. A outrora impecável recepção estava em frangalhos. Vasos de plantas derrubados, poltronas viradas e, no meio de tudo, os funcionários do condomínio, os porteiros, a equipe de limpeza, todos em um estado de choque catatônico ou de fúria descontrolada. As portas de vidro da entrada principal estavam abertas e a rua do lado de fora parecia uma miragem de normalidade em contraste com o caos interior. Corremos para fora, para o ar noturno, gélido e estranhamente puro. Viramos para olhar para trás. O condomínio Lotus Dourado, antes um farol de luxo e silêncio, agora pulsava com uma energia sombria, os gritos e o caos ecoando de suas janelas abertas. Vultos se moviam nas sacadas e uma risada aguda e desumana cortou o ar. Estávamos livres, mas a um custo terrível. Eu havia desfeito o véu, mas o que estava por trás era uma verdade que a mente humana não deveria suportar. O silêncio perfeito havia morrido, dando lugar a uma sinfonia de loucura. E agora, enquanto o terror do Lotus Dourado se espalhava em ecos pelos meus pesadelos, eu me perguntava: o que era pior? Viver na ilusão de uma paz controlada, ou ser libertada para um mundo onde a insanidade era a nova realidade? O ar de Sorocaba, antes familiar e acolhedor, agora parecia ter o gosto metálico do pânico que havíamos respirado no condomínio Lotus Dourado. Corremos sem rumo por algumas quadras, meus pulmões ardendo, o som dos gritos do condomínio ainda ecoando em meus ouvidos. Rafael, pálido e com os olhos arregalados, parou bruscamente ofegante. "Para onde vamos, Sofia? O que faremos?" Sua voz era um sussurro rouco, a incredulidade ainda lutando com o terror. Eu não tinha respostas. A verdade que havia desenterrado era pesada demais para ser carregada sozinha, pesada demais para ser sequer compreendida por mentes que não a haviam testemunhado. Como explicar que um condomínio de luxo em Sorocaba, construído para ser um refúgio, era na verdade uma fazenda de sanidade administrada por um parasita cósmico? Não podemos voltar para casa, Rafael. Não ainda. Precisamos pensar. Nós nos refugiamos em um motel barato na periferia, longe das luzes cintilantes e do silêncio sinistro do Lotus Dourado. Cada som, um carro passando, a risada de alguém na rua, me fazia pular. A imagem do Senhor, arcanjo se contorcendo, a visão dos moradores em sua agonia, estava gravada a ferro e fogo em minha mente. Rafael tentava me acalmar, mas seus próprios olhos revelavam o medo. Ele havia visto. Ele sabia que o pesadelo era real. Os dias se arrastaram em uma névoa de paranoia e insônia. Ligamos para a polícia, a imprensa, qualquer um que pudesse ouvir nossa história. Nossas vozes, trêmulas e apressadas, foram recebidas com ceticismo.
depois com a fria indiferença de quem lida com surtos psicóticos. Senhora, não há registros de nenhuma ocorrência incomum no condomínio Lotus Dourado. Verificamos, parece tudo em ordem. A normalidade que a entidade havia implantado era mais resistente do que qualquer alarme. A pior parte, porém, era o que vinha à noite. Não eram apenas pesadelos. Eu sentia a presença dele, o Senhor Arcanjo. Ele não estava morto. Eu havia apenas desconectado o respirador psíquico, o núcleo que amplificava seu controle. O parasita, em sua essência, ainda vivia, e ele me queria. Sentia sua influência tateando as bordas da minha mente, como tentáculos invisíveis, buscando uma brecha para retomar o controle. Rafael também sentia. Ele começou a murmurar coisas estranhas enquanto dormia, seu corpo se contorcendo como os dos moradores. Uma tarde, ao ligar a televisão, vi um noticiário local. A reportagem mostrava o condomínio Lotus Dourado. Estava impecável. As luzes acesas, as piscinas brilhando, os carros entrando e saindo, eram vislumbres rápidos de moradores bem vestidos, caminhando pelos jardins, com sorrisos educados e vazios. O mesmo silêncio perturbador parecia emanar da tela. E então, um rosto conhecido apareceu. O Senhor Arcanjo, em pé na entrada principal, impecavelmente vestido. Seu sorriso sereno e vazio inalterado. Gostaríamos de tranquilizar a todos. Alguns pequenos incidentes, certamente, mas o condomínio Lotus Dourado continua sendo um oásis de paz e privacidade para nossos residentes. Sua voz era a mesma, um fio de seda que ocultava navalhas. Meu sangue gelou. Ele havia se recuperado. Ou pior, ele nunca havia realmente se enfraquecido. Aquele breve momento de caos que eu havia desencadeado foi apenas uma falha temporária em sua rede de controle, facilmente reparada. Rafael, que observava a tela comigo, estremeceu. Sofia, eles voltaram ao normal. Ele os consertou. Meus olhos se fixaram na tela, no rosto sorridente do Senhor Arcanjo. Eu não o havia destruído. Eu havia apenas o irritado, e agora ele sabia quem eu era. Ele sabia onde me encontrar. A sombra do condomínio silencioso, do parasita cósmico e de sua perfeita fachada não estava mais limitada às paredes de luxo. Ela havia se estendido, se infiltrando na minha vida, no meu casamento, na minha própria sanidade. Eu havia prometido desvendar o segredo e paguei um preço terrível por isso. Agora, a pergunta não era mais o que estava escondido no condomínio, mas sim como escapar da teia de sua influência, que parecia apertar cada vez mais forte, sussurrando: "Você pertence a nós, Sofia. Volte para o silêncio perfeito." O rosto sereno do Senhor Arcanjo na televisão era um soco no estômago. Ele estava bem. O condomínio estava normal. E nós éramos os loucos. Rafael sentiu o golpe tanto quanto eu. Seus olhos, antes cheios de um otimismo inabalável, agora carregavam o peso de um segredo que ninguém acreditaria. A sombra do Lotus Dourado não se limitava às suas paredes. Ela nos seguia, uma presença gelada que parecia apertar o ar ao nosso redor, mesmo a quilômetros de distância em Sorocaba. Os dias no motel se transformaram em uma prisão de paranoia. Cada carro que passava, cada silhueta na cortina da janela se tornava uma ameaça. Eu via o Senhor Arcanjo em cada rosto desconhecido, sentia sua influência tateando as bordas da minha mente como tentáculos invisíveis, tentando me puxar de volta para o silêncio perfeito. Rafael, embora não tivesse a mesma profundidade de conexão com a entidade que eu, sofria as consequências. Seus pesadelos eram vívidos, cheios de murmúrios e rostos vazios. Ele acordava suando frio, seu corpo tremendo. A luta não era mais contra uma seita ou um controle físico, mas contra uma infestação psíquica. O parasita cósmico havia nos tocado, e a conexão, uma vez feita, não podia ser facilmente rompida. A ironia era cruel.
Eu havia rompido o controle sobre os moradores, mas me tornei o novo alvo, a nova bateria em potencial. Nossa única opção era fugir. Não da cidade, mas da memória viva do Lotus Dourado. Tínhamos que nos desconectar, encontrar um lugar onde a influência do Senhor Arcanjo não pudesse nos alcançar. Vendemos o que pudemos, abandonamos o resto. Pegamos o primeiro ônibus para o norte do país, para uma cidade pequena e remota no interior, onde a internet era escassa e o contato com o mundo exterior mínimo. Lá, no meio do nada, tentamos reconstruir nossas vidas. A luz do sol da manhã, o som dos pássaros, o cheiro de terra molhada. Cada detalhe da vida simples era um lembrete agridoce do que tínhamos quase perdido. Aos poucos, as convulsões noturnas de Rafael diminuíram. Os pesadelos se tornaram menos frequentes, menos vívidos. O nó em meu estômago começou a afrouxar. Eu sabia que nunca estaríamos completamente livres. A experiência havia nos marcado. De vez em quando, um silêncio repentino na floresta me faria gelar, ou um sorriso vazio em um rosto desconhecido me enviaria um arrepio pela espinha. Eu me pegava observando as pessoas, procurando a ausência de vida em seus olhos, uma paranoia que se tornou parte de mim. Rafael e eu éramos mais cautelosos, mais silenciosos. Nossa própria relação, embora mais profunda pela provação, carregava a cicatriz daquele terror. O condomínio Lotus Dourado continuava lá, em Sorocaba, um monumento brilhante à normalidade e ao controle. As notícias locais de lá se tornaram irrelevantes para nós, distantes como um sonho ruim. Nós éramos os que haviam escapado, mas não sem deixar um pedaço de nossa sanidade para trás. A verdade é que o Senhor Arcanjo, o parasita, não precisava nos perseguir ativamente. Ele já havia cumprido seu objetivo em nós. Ele nos havia ensinado o preço do silêncio, o verdadeiro custo da liberdade de escolha. Viver em um mundo onde a sanidade pode ser uma ilusão, onde o controle espreita por trás de sorrisos perfeitos, é uma prisão de outro tipo. E assim, vivemos para sempre vigilantes, para sempre cientes do silêncio perfeito que se esconde sob a superfície do mundo.